Sabe aquele dia que a gente acorda com a corda toda, cheio de energia, e no outro parece que mal dá para sair da cama? Por que isso acontece? A resposta para essas montanhas russas que a gente vive está bem mais perto do que se imagina. Está na química do nosso corpo. Vamos juntos mergulhar nesses segredos por trás de cada sentimento? Essa pergunta, no fundo, é o que move todo mundo, né? É uma daquelas questões que acompanham a gente pela vida inteira. E o mais incrível é que agora a ciência está começando a nos dar umas pistas fascinantes sobre o que realmente rola aqui dentro. Pois é, a grande virada de chave, o ponto central do nosso papo, é entender que nossas emoções não são só ideias abstratas, sabe? Elas têm uma base física, uma raiz biológica. Em outras palavras, o que a gente sente na mente, na verdade, começa no corpo. Então, bora começar essa viagem pelo centro de comando de tudo isso, o nosso cérebro. Para a gente desvendar o mistério das emoções, primeiro a gente precisa entender como essa máquina incrível funciona no seu nível mais básico. Imagina só o nosso sistema nervoso como uma rede de comunicação gigantesca, mais complexa que qualquer internet que existe. Ela é formada por bilhões de mensageiros minúsculos chamados neurônios. Eles não param um segundo, sempre recebendo, processando e enviando informações para garantir que tudo no nosso corpo funcione direitinho. Mas, como é que esses neurônios batem um papo entre si? Eles usam uma espécie de linguagem química. Em vez de se tocarem, eles liberam umas substâncias, que são os neurotransmissores. É como se fossem cartinhas químicas, entregues de um neurônio para o outro, passando a mensagem adiante. Beleza? Já entendemos o correio, agora vamos conhecer as mensagens que ele carrega. São essas substâncias químicas que, quando misturadas, formam o coquetel que define como a gente se sente a cada momento do dia. Pensa nesses neurotransmissores como os ingredientes de um drink emocional. A dopamina é aquele shot de prazer e motivação. A serotonina, bom, ela é quem equilibra o sabor, regulando o nosso humor. A adrenalina é tipo a cafeína, que dá aquele pico de energia. E a ocitocina? Essa é o abraço, o que nos conecta. E o mais interessante é que essas mensagens químicas são bem diretas ao ponto. Elas dão basicamente duas ordens: acelera ou freia. Os neurotransmissores excitatórios, como a adrenalina, pisam fundo no acelerador do cérebro. Já os inibitórios, como a serotonina, dão uma acalmada nos ânimos. É um equilíbrio super delicado. Essa frase resume tudo de uma forma muito poderosa. Nossos humores, nossas ideias, nossos impulsos, nada disso está flutuando no ar. Tudo isso é o resultado direto de processos químicos e elétricos que estão acontecendo agora mesmo no nosso corpo. É uma conexão total. Certo, mas como é que essa sopa química toda vira a nossa vida? Como isso se transforma nos sentimentos que a gente conhece e nas ações que a gente toma todos os dias? Aqui tem um ponto super importante: a diferença entre emoção e sentimento. Pensa assim, a emoção é o trovão, a reação física instantânea, que acontece lá na parte mais instintiva do cérebro. Já o sentimento é quando a gente se dá conta do trovão e cria uma história sobre ele, na parte mais racional do cérebro. É o estou com medo, que vem depois do coração disparar. Então, olha que interessante esse caminho. É quase um efeito dominó. Primeiro, vem a faísca química, a emoção. Aí, a gente percebe essa faísca e ela vira um sentimento. Depois, a nossa mente cria um pensamento sobre isso. E, finalmente, esse pensamento pode nos levar a uma ação no mundo real. Bom, até aqui, tudo parece bem linear, né? Acontece alguma coisa, o cérebro reage com uma química, simples. Mas, e se eu disser que a história não é bem essa? Se prepara, porque agora vem uma reviravolta que muda tudo que a gente achava que sabia. Essa pergunta nos leva para o coração de uma ideia revolucionária sobre a nossa vida emocional. Será que a gente é só um passageiro, nesse carro, à mercê dessas reações químicas automáticas que simplesmente acontecem? E aqui está a grande revelação da neurocientista Lisa Feldman Barrett. Emoções não são reações ao mundo. Elas são previsões. São os melhores palpites que o cérebro consegue dar com base em tudo que a gente já viveu para tentar dar sentido às sensações do nosso corpo. É uma mudança de paradigma total. A gente sai de um modelo onde somos receptores passivos, quase vítimas das nossas emoções, para um modelo onde nós somos os arquitetos ativos da nossa experiência emocional. O cérebro não só reage, ele antecipa, ele constrói. E esse exemplo é perfeito para a gente entender. A sensação física é a mesma. Um frio na barriga, o estômago revirado. Mas o cérebro usa o contexto para dar um significado. Se está numa padaria,
ele prevê comida e constrói a emoção fome. Se está na sala de espera de um hospital, ele prevê algo ruim e constrói pavor. A sensação é a mesma, a construção é diferente. Se a gente constrói nossas emoções, isso quer dizer que podemos escolher os materiais de construção, certo? É aqui que a gente começa a pegar as rédeas da nossa vida emocional de uma forma muito mais consciente. E essa é, talvez, a ideia mais libertadora de todas. Se as emoções são construídas, a gente pode influenciar essa construção. Ao mudar a forma como a gente interpreta as situações e as sensações do corpo, a gente ensina o cérebro a prever e construir as coisas de um jeito diferente no futuro. E como a gente faz isso na prática? Bom, existe um processo, um passo a passo, para a gente gerenciar ativamente o que sente, em vez de ser simplesmente levado pela maré. É inteligência emocional em ação. E de todos os passos, o primeiro é sempre o mais crucial: a consciência. Porque afinal não dá para gerenciar aquilo que a gente nem percebe que está ali. Coisas simples como parar um instante e se perguntar: o que eu estou sentindo agora? Ou focar na própria respiração, isso já tem um poder transformador. Só que, claro, mais controle também traz mais responsabilidade. Não no sentido de culpa, de jeito nenhum, mas no sentido de entender que as ações que a gente toma hoje, a forma como a gente reage, tudo isso está ensinando o nosso cérebro, moldando as previsões que ele vai fazer amanhã. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se cada um de nós é, de fato, o arquiteto da própria experiência emocional, o que a gente vai escolher construir a seguir? A planta do projeto está nas nossas mãos.